Olá, Judinger aqui e hoje eu vou fazer um time choque mais tranquilo, digamos assim, sem muita pesquisa, sem muitos sites e teses e livros. Vamos apenas conversar. Eu acho que faz falta às vezes a gente simplesmente fazer as coisas com mais simplicidade, né? E o Tá em Choque nem sempre é assim, é um programa muito agitado e eu mostro ali, né, muitos dados e vou colocando informações, muitos nomes e early lives e tudo isso. Então hoje vamos conversar aqui com mais calma sobre um assunto que andou circulando bastante. Eu falei sobre esse assunto no meu canal no Telegram, mas para aquelas pessoas que não têm Telegram e gostam de acompanhar o conteúdo aqui no YouTube, esse programa é para vocês, tá? Então eu resolvi passar o áudio que eu fiz no Telegram para cá. Então nós vamos falar mais uma vez sobre isso, para quem já ouviu do Telegram, né, do @judinger lá. Não precisa ouvir de novo, se você quiser ouvir de novo, vou estender um pouquinho mais o assunto. Lá foi um áudio de 30 minutos, aqui provavelmente vai ser um programa de 1 hora. Então, sem mais demora, vamos lá. E o assunto em questão, sim, é aí o que está nos trends, né, dos últimos dias e da última semana em relação a famílias numerosas e aquela matéria da revista Veja, do site Veja. Não tem mais revista Veja? Ainda tem revista Veja? Essa é uma boa pergunta. Bom, foi feita uma matéria, né, pela revista Veja, em que famílias foram entrevistadas. A matéria é pela Sofia Cerqueira, foi publicada no dia 1º de setembro de 2023 com o título A Multiplicação dos Bebês de Casais da Ala Conservadora da Igreja Católica. Eles abraçam doutrina cristã à risca, rechaçam métodos contraceptivos e formam famílias numerosas. E aqui nós tivemos 3 famílias entrevistadas e daí em diante você já sabe o que aconteceu, porque muita gente fez react dessa notícia. Muita gente, que eu digo, as pessoas da Opus Dei, né? Os membros da Opus Dei fizeram react e a coisa acabou sendo alavancada na mesma hora. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O que eu dei o título aqui, não sei se eu vou colocar ou não, de família Pinterest, né? O marketing para famílias numerosas da Opus Dei. Todos já ouviram falar, então, né, ou leram essa matéria, apesar que tem o paywall. Se você não colocar lá numa quebra de paywall, você não vai conseguir ler a matéria. Então, não sei se todo mundo pagou aí a Veja para ler a matéria. Minhas dúvidas, eu não pago nenhum real para jornal nenhum, hein? Sai fora. Então, tá bom. Essa parte passada vocês já sabem do que eu tô falando, certo? Certo. Mas, antes de mais nada, eu quero avisar que eu não vou falar dessa matéria como se as famílias que concederam essas entrevistas não soubessem do caráter e o teor, né, da reportagem em qual estariam inseridas e qual era o propósito da mesma reportagem. Sendo assim, eu coloco aqui a possibilidade dessa mesma matéria ter sido paga, tá? Ter sido contratada. Um espaço alugado, sim. Sabe quando você compra um espaço para dar uma entrevista ou promover um produto dentro de uma revista ou até um serviço? Principalmente aquelas revistinhas de bairro, né, que passam aí no teu estabelecimento oferecendo, fala, olha, 2 páginas, R$1.000, a gente faz aqui uma entrevista com você, uma matéria sobre o seu serviço e lá no finalzinho faz a tua propaganda. Pois é, tem muito cara disso mesmo. E a gente tem exemplos aí, inclusive na Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo tem a Folha e a UOL, que é a mesma coisa, a mesma empresa. Elas têm um espaço especial para falar de maconha, elas têm um espaço especial para falar de OnlyFans. E lógico que o OnlyFans, e quem tem conta no OnlyFans acaba pagando por um espaço para fazer aquelas matérias absurdas, do tipo, funcionária pública deixa o emprego, deixa o cargo para começar a fazer OnlyFans e agora ganha R$50.000 por mês. Sabe essas coisas? Exatamente. Isso tudo é propaganda. Ou então quando você lê uma matéria do tipo, casas com piscinas são mais valorizadas, faça uma piscina na sua casa agora. Aí você olha lá, né? Tem o comercial de uma loja de piscina embaixo. Você fala, tô entendendo, isso aqui é patrocinado, né? Um espaço pago. E essa matéria tem muito essa cara. Porque falaram tanto, né? Poxa, a matéria fala ali contra um absurdo. E a matéria é muito, muito ruim. É uma matéria medíocre, é um trabalho bem vagabundo da Veja. E quem deu a entrevista também se prestou a esse papel. Então, para mim, todos os lados aqui já estão errados. E lógico, isso daí é uma forma de marketing, aquela coisa, positivo ou negativo, né? Estão falando deles. E tanto faz, para promover o produto, serve tudo. E lógico, o produto aqui no caso são as famílias numerosas, tá?
Eles continuam aí mantendo aquele gatekeeping que eu já expliquei para vocês o que é, principalmente para classificar a Opus Dei como um apostolado, né, católico tradicionalista, conservador e tudo mais, como se fosse a ala mais direita radical, né, ali da Igreja Católica. Eles fazem essa maquiagem para vender, lógico, algo que eles não são, porque é muito importante manter essa imagem de conservadores e tradicionalistas, etc., para enganar todo mundo e continuar passando aquela agendinha liberal massa que eles gostam, né? Que eles não são tradicionalistas, coisíssima nenhuma, todo mundo já sabe, né? E lógico, a Opus Dei em si, ela tem caráter de uma seita, correto? Tem aspectos e até uma estrutura parecida com uma seita maçônica, por vezes, inclusive, lembrando até uma sinagoga. Mas essas partes mais específicas eu deixo para uma outra live, para um outro programa gravado, para o Tá em Choque, para o Insônia. Depois a gente pensa nisso. Vamos voltar aqui ao tópico, ao nosso tema. E lógico, quem me segue já sabe do que eu tô falando, tá? Voltando pro tema, né, pro marketing lá, Ícaro versus Ítalo, né, de como vender um produto. Outro fato também conhecido é como a Opus Dei opera, né, nesse esquema de pirâmide. Então vocês vão começar a entender qual que é a visão de negócio deles, porque isso aqui é um negócio, né? Toda seita acaba sendo um negócio bizarro, mas é um negócio. Né? Então, ali dentro, os membros, eles precisam promover, vender ou trabalhar com esses produtos para gerar rendas, status e tudo mais dentro da própria seita. Isso vai desde editoras, né? Livros, você vê muito isso, Clube do Livro. Agora tem também a parte das escolas, não é verdade? Que mais? Vamos pensar aqui. Tem os produtos... agora são os cursos, né? Tudo isso aí gera renda. Mas esse lance dos livros, isso é interessante porque tem dentro de um fórum uma discussão gigantesca. Eu não vou abrir aqui porque tem nome, e-mail das pessoas, não quero expor ninguém, mas são pessoas da Opus Dei. Isso, na verdade, é de um fórum. Essa discussão foi publicada em 2002. Pois é, faz tempo que os caras estão nessa de esqueminha pirâmide lá, Herbalife, né? Em que as pessoas tinham que vender os livros, né? Os membros da Opus Dei tinham que vender esses livros e eram dados ali, então, um número de livros para serem vendidos. Tipo rifa de escola pública, sabe? Perto de festa junina, que você tem que vender um monte de coisa para ajudar a sua sala. É a mesma coisa. E as pessoas começaram a reclamar e tem um bate-boca violento com um dos padres da Opus Dei nesse fórum aí, que foram expostos todos esses e-mails, né, dessas denúncias feitas pelos próprios membros da seita, falando que não aguentavam mais ter essa responsabilidade de ficar vendendo produtos para as pessoas ali. Então, é um esquema de pirâmide dos mais clássicos que você possa imaginar. Então, a gente falou de livros e os cursos, que é o que está girando mais hoje em dia. Então, esse virou o principal produto da Opus Dei, são os cursos. E para isso, mais membros são formados para entrarem nesse modelo de negócio. E essa mudança aconteceu precisamente no ano de 2020, com muitos aderindo a esse formato em uma rede específica, que é a rede predileta deles, a plataforma predileta para esse tipo de conteúdo, que é o Instagram. Então essas pessoas começaram a mudar os seus perfis pessoais para perfis comerciais e postando no feed, né, e nos stories, ali fazendo postagens no estilo Ícaro, Ítalo, sabe? Ícaro de Carvalho, Ítalo Marcilli. Eles fizeram ali esse modelo, isso foi vendido, as pessoas começaram a replicar. Então, muitos daqueles perfis pessoais, com fotos de viagens, festa de aniversário, família, de repente, em meados de 2020, as pessoas mudaram esse formato e começaram a fazer aquelas postagens, né, que tem aquela coisa básica que você faz no Canva até, né, de carrossel. Então você tem um tema, vamos supor, feminismo, coloca lá as origens do feminismo, aí você vai passando no carrossel do Instagram e vai tendo aquela historinha. Então, fornecer conteúdo para vocês naquele melhor estilo marketing multinível criado aí por esses dois cabeçudos, não é verdade? E gerando conteúdo, você forma uma tribo que cria uma dependência e expectativas em cima de você. E só assim depois você acaba oferecendo um produto por um tempo limitado e um preço limitado também ali, magnífico, com descontos 12 vezes no cartão, e você acaba pegando essa fidelidade, porque você já criou aquela
tribo para você. E essas pessoas que estão envolvidas, elas já são dependentes do seu conteúdo. Então você vicia as pessoas em seu conteúdo, não dá nenhuma solução, porque se você der uma solução, aquela pessoa vai embora, ela já resolveu o problema dela, ela sai, ela vai procurar outros produtos. Então você precisa manter essa dependência, esse vício. E de vício, eles entendem muito bem. Eu vou chegar mais lá pra frente. Mas agora, ok. Essa forma de dependência que eu tô falando, ela é aplicada diariamente em todos, repito, todos esses perfis, ok? Se você reparar, vai lá, pode dar uma olhadinha, volta bem para trás em todos esses perfis que vocês veem desses curseiros aí, ok? Vendedor de curso, para ver como que era o comportamento pré-2020 e pós-2020. Como eram as postagens, vocês vão pegar esse padrão certinho. E lógico, o Instagram é uma plataforma escolhida por eles porque gera engajamento e não tem aquele peso de você ser denunciado. Por exemplo, no Twitter, quando você faz uma postagem, a pessoa retweeta, comenta em cima, comenta na postagem, né, no tweet, e aquilo tira print e reposta, então aquilo acaba trazendo uma discussão pesada e as pessoas são denunciadas, né? Toma aí um exposed pela picaretagem. No Instagram isso já é mais difícil de fazer. A pessoa simplesmente pode bloquear seus comentários, fechar os comentários e você simplesmente tem acesso àquela postagem, mas ela nunca vai ganhar a relevância caso você faça tire um print, poste no seu perfil do mesmo jeito que seria no Twitter. Então eles se fecham ali no Instagram porque conseguem gerar essa dependência e as pessoas consumindo esse conteúdo diariamente através dos stories, do feed, né, do Reels, etc e tal, sem a carga da cobrança. Tipo, ei, meu amigo, isso aí que você tá falando é besteira, hein? E várias pessoas acabarem ficando cientes dessa pilantragem. Então, para eles, o Instagram é muito mais vantajoso. Dentro dessas várias áreas exploradas pela seita, nós temos aí psicologia, curso de NoFap, curso de temperamento, terapia, política, filosofia do jeito mais genérico possível, qualquer coisa para gerar um produto, né? Para criar um produto, uma demanda e uma dependência do mercado. Dentro dessas várias áreas exploradas, nós temos aqui o ramo das famílias e famílias numerosas. Aqui, entre aspas, os professores ensinam você a ter uma família numerosa, como dicas de como tornar a maternidade mais leve, com humor, né? E mais família, whatever this is. Ou te ajudam a ter uma maternidade mais leve e saudável e abandonar o perfeccionismo. Eu gosto demais que nesse curso que essa mulher vende, ela escreveu perfeccionismo errado. Não é literalmente, né? Nós não temos aqui uma perfeccionista, nós temos uma percepcionismo. Tá, abandone o percepcionismo. Ok, tia, valeu a tentativa, quem sabe depois, né? Que mais? Tem curso até assim, mude seu marido. Olha a descrição desse curso. Muitas dificuldades nos relacionamentos conjugais se dão pelo fato de que as esposas querem mudar os seus maridos. Não é mal querer mudanças, é ruim forçar essas mudanças, o que quase sempre gera atrito e não raramente encerra um relacionamento. Neste curso, a fulana de tal ensina como mudar seu marido desde uma perspectiva cristã. De novo, whatever this is. É o famoso I can fix him, na versão Opus Dei. São muitos cursos, vocês não têm noção, são muitos cursos. É infinito, tem curso para tudo. E nenhum é realmente prático ou útil, né, se você for ver. Claro que nenhum desses cursos vai te ensinar efetivamente como cuidar de uma casa na vida real, desenvolver uma habilidade que ajude na renda da sua família ou que facilite suas tarefas no dia a dia. Para isso você vai ter que ir até o YouTube, buscar um tutorial, né, naqueles melhores estilos de como dobrar um lençol com elástico, cozinhar arroz sem gastar muito gás com a técnica do fogo apagado, ou como organizar as compras do mês e economizar com isso. Não, isso daqui você não vai encontrar nesses cursos. Isso você encontra no YouTube e de graça. E assim, uma característica, né, desses perfis e serviços oferecidos aí é a parte motivacional. É gibberish, mambo jumbo, besteira, né, bullshit. Então muitas frases aí naquele estilo do Tumblr, lembra? Just girly things, que tinha essa onda no Tumblr. Muita bobagem, coisas piegas, com apelo emocional. É para aquela pessoa, para aquela mulher que está extremamente perdida, cansada e se viciaram nessas frases motivacionais. Então todo dia aquele bom dia grupo e manda uma frase motivacional com borboleta e glitter, né? Coisa de tia do Zap mesmo, mas nesse caso aqui pega um público um pouco mais jovem, que é a turma millennial. E assim, é muita espuma e zero conteúdo prático e útil.
E lógico, o visual é muito importante para essa turma também. Essa seita é muito ligada à estética, fetiche. Então tudo que é belo, que é ali que apresenta, né, aquela estética bem marcada, que é a característica deles mesmos, vocês podem reparar ali que é tudo muito parecido. E esse fator estético do fetiche chama muito atenção, porque eles são presos na forma. Então a forma o que que é? É uma igreja bonita, é uma roupa bonita, é ostentação em joia, sapato, mas com aquela característica de humildade. Olha como a gente é humilde, como a gente é guerreiro, né? Como a nossa vida é simples, mas tá lá com uma bolsinha da Yves Saint Laurent. Olha só como a gente é super ligado no mundo, né? Mas tá lá com uma BMW, né? Com uma casa enorme, com um terreno gigantesco, com um sítio, uma fazenda. Então é aquela ostentação esquisita que deixa você com gosto estranho na boca. Você fala, não tô conseguindo engolir muito bem essa história, né? Uma vida tão simples assim, né? Com esta mesa maravilhosa que deve custar aí uns 15 mil reais. Pois é muito estranho, né? Esse visual de Pinterest também chama a atenção. Quem não gosta, né? De ter essa vida de Pinterest, quase tudo perfeito, lindo, impecável, tirado ali de um filme da Jane Austen, no interior da Inglaterra, que você olha assim e fala, nossa, parece que eu tô aqui, né? É meio uma mistura de shabby chic com country, aí tem aquele aspecto DIY, que na verdade de DIY não tem nada, tem aquele jeito de interior, rústico, mais sofisticado, muito branco, tons neutros, terrosos, sépia, aquela coisa bucólica, romântica, né? Os filhos com a roupa combinando, um degradê de idades, a famosa escadinha, certo? Aquela sensação de American Dream, só que abrasileirado, certo? Tem isso também. Você vê ali aquelas fotos, você pensa, poxa, eu tô num filme americano, né? Aqueles filmes de sessão da tarde, que tem aquela casinha perto do lago, que tem um cachorro e a família. Passa muito essa sensação. Então é para mexer mesmo com o seu emocional, com aquele sentimento nostálgico, com aquela vontade de viver no passado e você ter aquele visual vintage, retrô, famílias tradicionais, daquela foto que você vê, né, dos seus antepassados no início do século XX. Isso tudo pega pelo aspecto, pela estética, pela beleza, pela imagem, pelo fetiche das pessoas. E dentro de todos esses perfis de influencers com famílias numerosas, toda a ostentação da vida perfeita na foto, né? Ali esteticamente prazerosa de olhar, aquela imagem de sucesso, alguns nomes acabam sendo ofuscados. Não aparece na selfie, não aparece naquela foto que parece foto de book, certo? Lembra? No meio de flores e tudo mais, no campo. Todo esse exibicionismo online, ele ofusca alguns nomes, que são ali os nomes da Dona Marta, Dona Dirce, da Maria, da Rosa, da Ana, do seu Toninho, né? Do Marcos, do João, do Kleber, do seu Zé. Todos aqueles que prestam serviços de limpeza, organização, conserto, reparo, manutenção, que são as babás, as diaristas, os motoristas e por aí vai, né? O jardineiro. Essas pessoas que trabalham de verdade nos bastidores dessa novela de Instagram não aparecem. E lógico, tudo parece fácil, até você tentar. E caso você não consiga, se sinta pressionado, triste, decepcionado, incapaz, calma, que uma dessas pessoas vai ter um curso para vender para você. E caso o curso ainda não esteja disponível, você pode mandar uma perguntinha na caixinha do Instagram para ser imediatamente humilhado. Outro detalhe importante é justamente o custo, né? Não do curso. Do curso você divide 12 vezes no seu cartão, estourado. Fica tranquilo. Você vai conseguir pagar o curso, é o que eles dizem. Mas, se você for pensar, a renda mensal média, né, de quem está entre os 5% mais ricos do Brasil é de R$10.300. Conforme, né, dados aí do PNAD. E o rendimento das famílias que estão separadas ali naquele 1%, 1% do brasileiro, da população brasileira, é de R$28.659. Agora, e o resto? Nós temos aí 90% dos brasileiros com uma renda inferior a R$3.500, mais ou menos precisamente R$3.422, sendo que 70% ganham até 2 salários mínimos, tá? E ali, com dados de 2019, seria em média de R$1.871. Sobe um pouquinho, né? R$2.000.
Então, nós temos 1% dos mais ricos da população ganhando 32 vezes mais do que a metade dos mais pobres. Como faz, meu amigo? Que tipo de curso dessa galera vai te ajudar a mudar essa realidade? E agora, nem o primo rico vai te ajudar, porque o cara tem os problemas dele pra cuidar, se é que vocês me entendem. Vamos ver aí qual vai ser a data dele se tornar o primo pobre, né? Perdeu tudo, está morando de aluguel. E vale lembrar, então, de novo, que o rendimento médio mensal domiciliar per capita no Brasil é de R$ 1.586. Agora vem cá, o que 90% dessas famílias com renda de R$ 1.500 a R$ 3.000 faria se tivesse 12 filhos? Ou 10, ou 9, ou 8, 7, 6, já é complicado. Pensa, não dá pra fazer muita coisa. Eu acabei dando um exemplo lá do misto quente no meu canal do Telegram. Eu citei que a maioria esmagadora dessas donas de Instagram sequer sabe o preço do quilo da mussarela, né? Que alguém vai lá e compra pra elas. Não tá pegando tanto essa parte do relatable, né? Com essa turminha do Instagram. Mas, bom, eu vou falar pra vocês aqui rapidinho como que você vai fazer para alimentar 10 crianças com um lanche, tá? Um lanchinho, sim, um misto, e é um misto básico, tá? Não tem maionese, é só presunto, queijo e pão, ok? Porque a maionese também tá cara, então tira a maionese. Todo mundo saudável agora, não vai comer maionese. Vamos lá, 10 pessoas. Vamos supor que seja o casal e 8 crianças. Pronto. Um lanche. Mãe, tô com fome. Pai, tô com fome. Tá bom, vamos ali na padaria comprar. Padaria não, que a padaria é caro, mercado. Vamos lá no atacadão, comprar lá as coisas, a gente faz um misto. É um pra cada um, tá? Então, você vai comprar um pacote de pão de forma, que vem 20 fatias, então, beleza. Dá pra fazer 10 lanches aí, que é média R$9. 200 gramas de presunto, com uma fatia fina, para dar 10 fatias, R$12. E mussarela é um pouquinho mais leve, né? Então, umas 150 gramas de mussarela, aí você pede pro tio, fala, põe 10 fatias de mussarela bem fininha aí pra mim, viu, tio? Pra dar 150 gramas. Aí vai dar uns R$9 também, tá? Dependendo do preço da mussarela na tua cidade, pode dar bem mais que isso. Eu tô pegando o preço aqui de promoção do atacadão da minha cidade, tá? Porque é o mais barato do barato. Só aqui já foi 30 conto. Então, R$30 pra você dar um pão com presunto e queijo para uma criança. É ilógico. No caso, são 8 pessoas, 8 crianças, mais o casal. Então, 10 pessoas aí, R$30 para comer um lanche seco. E é lógico. Isso daqui é um exemplo mínimo do que é o gasto que você precisa para alimentar com um lanchinho uma criança. Agora, coloca isso em grande escala no seu mês aí, né? Na sua compra mensal, nos seus gastos mensais, com moradia, com contas, com tudo. E não adianta pegar esses modelos de economista de YouTube, hein? Que o cara fala que pra você que o aluguel é R$600 e a internet é 50. Não, a gente tá falando de vida real aqui. E isso acaba gerando um outro grande problema, que é a mendicância online. Famílias que decidem ter vários filhos, seguindo esses exemplos de Instagram, ou que falaram para ela que não tem que ser assim, e acabam não pensando na situação real em que vivem. Então não tem prudência, não tem responsabilidade, se tornam famílias numerosas e agora não conseguem mais arcar com as contas, o que as levam a pedir ajuda online. São vaquinhas, pedidos, né, inúmeros que vocês recebem aí pelos e-mails, grupos, etc. Só que cuidado, viu, que no meio disso tem muito golpe também. Eu já vi um golpe aí, parecia que era uma família que estava necessitada e no fim não era coisa nenhuma, tá? E lógico, a gente já tocou aqui no assunto sobre prudência. Não é nada prudente você ter um monte de filhos sem condição alguma para criá-los e alimentá-los e acabar dependendo aí da caridade dos demais. E às vezes, né, a gente sabe como funciona isso, em que a caridade ela é substituída praticamente por ONGs, né, em que você tem esse aspecto de ONG. Você está doando, mandando dinheiro para não sabe quem fazer o que, absolutamente vira aquela bagunça e um monte de campanha e vaquinha aparecendo, você já se perde. Fala, bom, eu quero ajudar, eu quero ser uma pessoa, né, que devolve, que ajuda o próximo, mas você tá mandando pix, você não sabe nem pra quem, nem sabe se existe, se é golpe ou não, então acaba virando aquela bagunça e cai daquele, né, naquele aspecto de, parece que eu tô dando dinheiro pra ONG, eu não sei o que isso vai virar. Sendo que, lógico, eu falei também lá no meu áudio no Telegram sobre o sentimento, né,
de comunidade. O que é uma comunidade? Hoje em dia a gente não sabe mais o que é uma comunidade, o que é viver em comunidade, né? Ajuda entre vizinhos e você estar ali inserido em um meio em que as pessoas se conhecem, essas pessoas se ajudam e, lógico, assim você pratica a caridade, porque se um vizinho precisa de você, você vai fazer o possível para deixar aquela pessoa em condições melhores e assim ela segue com os próprios pés, não é verdade? Andando aí com as próprias pernas. E isso acabou, isso não existe mais. Então, toda essa interação online, ela parece muito artificial porque é artificial. Você não está construindo uma comunidade melhor, você não está construindo ali dentro do seu bairro um ambiente próspero, você não está ajudando as pessoas próximas a você, você sequer conhece os seus vizinhos direito. E esse é um problema da modernidade, dos tempos atuais, que é muito triste, muito grave. E acaba, lógico, você querendo fazer o bem pode cair em um golpe. E eu sei que esse assunto é um pouco delicado, porque devemos ajudar, né, sem ficar esperando nada em troca, que é o correto, você não tem que esperar nada em troca, senão não seria caridade. Mas você tem que tomar cuidado também para o seu dinheiro não estar indo para um golpe, não está indo para outras coisas como drogas e vai saber, né? Então, lógico, você deve ajudar as pessoas, mas dentro da sua comunidade, as pessoas que realmente precisam de você, que estão próximas a você, correto? E isso aqui vira uma bola de neve, porque eu tô vendo muitos casos de famílias que agora estão necessitadas, não tem dinheiro para fralda, não tem dinheiro para leite, não tem dinheiro para comida, para manter os próprios filhos. E são famílias que já estão numerosas, com 7, 8 filhos e se encontram nessa situação de extrema pobreza, porque a mulher agora, ela tem muitos filhos para criar, não tem mais chances de facilmente ajudar na renda de casa, já acumulou funções, certo? E o marido, lógico, pode estar em uma situação complicada de perder o emprego, ficar desempregado ali, e agora vai fazer o quê? É falta de prudência. E assim, a gente sabe muito bem o sistema que nós estamos inseridos. E hoje em dia não é como antigamente. Eu falei também da questão de propriedade. Até brinquei lá, falei, nessa parte os ANCAPs ficam loucos, né? Mas sim, tem essa questão também. Antigamente você tinha propriedade, certo? Até as famílias com as maiores dificuldades não passavam fome, porque tinha aonde plantar, tinha um terreno, plantava alguma coisa e tinha, lógico, esse sistema de comunidade em que um ajudava o outro. Então, se você tinha um sítio, se você tinha uma chácara, se você tinha até uma casa com quintal no fundo que você plantava alguma coisa, você fazia o esquema de trocas, né? Então, seu vizinho trazia ovo, você dava alguma outra coisa, né? Feijão, ou então milho, ou então queijo, leite, e tinha essa troca. De fome, ninguém morria. Passava dificuldades? Claro, mas ali era algo mais sustentável, em que as pessoas poderiam sobreviver sem passar assim um aperto de passar fome. Então isso daí era o que a comunidade representava em questão de ajuda. As pessoas realmente se ajudavam porque elas se conheciam. E lógico, você ter uma família numerosa no campo, por exemplo, querendo ou não, é mão de obra, mas aqui a gente não tem, né, um latifúndio, então nunca a gente vai colocar tantas crianças num apartamento de 40 metros quadrados. E isso também é algo a se pensar. Você vivendo de aluguel, com contas pesadas. Hoje em dia é muito caro viver. Você estar vivo gera um custo bizarro. Você viver é muito caro. Então, viver é caro, manter pessoas vivas é caro. Tem que colocar isso em conta. Não dá para viver ali no mundo de fantasias e sonhos, em que não vamos fazendo tudo e deixar somente na parte da providência divina. Vamos entregar na mão de Deus e vai fazendo. Não, para você ter filhos você precisa fazer sexo. E para você ter uma relação sexual, você está casado, ok, isso vai acabar gerando um filho, correto? E um meio contraceptivo natural é não fazer sexo. E parece que o conselho que muitas dessas pessoas dão para as feministas não são aplicados na vida deles. Sendo que você estar casado não é obrigatoriedade fazer sexo e ter filhos. Pelo contrário, você pode aplicar aqui a prudência, né? Você ter a temperança, ter paciência, entender o que é a castidade também dentro do casamento e ir com calma, dependendo da sua situação, para não colocar seus filhos, futuros filhos, em uma situação de risco, de pobreza, de fome, até de morte, que a gente sabe que é complicado, certo? As crianças malnutridas, com anemia, doentes, não pode chegar a esse ponto, correto? Então ali tem que entrar também um pouco de prudência. É isso que eu acho que falta. Inclusive, tem um perfil no Instagram, eu tirei o print e acabei não salvando o nome. Provavelmente eu vou postar no meu canal do Telegram, que diz o seguinte:
respondendo uma pergunta da caixinha. Essas caixinhas são uma desgraça. E a pergunta é a seguinte, ó: é pecado evitar filhos em alguns momentos do casamento? Isso aqui é um print, tá, que foi feito de alguma dessas caixinhas de família da Opus Dei numerosa aí, que é influencer de Instagram. Praticamente todos acabam sendo, né? Aqueles que não são é a galera que já tá bem de grana, porque assim, no Opus Dei você não vai entrar se você é pobre, né? Se você é pobre, ferrado, você não passa nem perto dessas seitas chiques, tá certo? E a pergunta é o seguinte, ó: é pecado evitar filhos em alguns momentos do casamento? E a resposta: sim, claro que é. Quando você casa, compromete-se a receber com amor todos os filhos que Deus lhe confiar. Se você os evita, está desonrando esse compromisso. Agora, se por motivos legítimos, como questões de saúde, por exemplo, você precisa espaçar uma geração da outra, o que é completamente diferente de evitar filhos. Aí você pode recorrer aos métodos naturais que existem. Jamais, em nenhuma hipótese, a igreja permite o uso de anticoncepcionais. E aqui tá certa a parte do anticoncepcionais, mas que versão distorcida do que é uma família, tá? E ali tem a resposta desse perfil que diz o seguinte, né, fazendo um react a esse absurdo aqui. Diz assim, ó: isso está absolutamente errado e é um dos pontos mais elementares da humanevite, né? Eu sou péssima no latim, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Se uma pessoa não está familiarizada com o documento mais importante sobre esse assunto, mas acha que está na posição de ensinar, corre. E diz o seguinte no trecho aqui da encíclica, que é o seguinte: em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce tanto com a deliberação prudente e generosa de ter mais filhos, como a decisão tomada por motivos sérios e com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Eu não sei de onde essa galera está tirando essa obrigatoriedade de ter muitos filhos. Me vem à cabeça uma coisa que aparentemente é bem comum nesse meio, nessa seita, que é a desordem sexual. É vício em pornografia, em masturbação, em sexo, vício. Sexo durante a gravidez, sexo logo após a gravidez, né, colocando ali também a saúde da mulher numa situação mais delicada, né, mas às vezes a própria mulher é a que incentiva, isso eu vejo muito também, e é por isso que eles têm tantas terapias, grupos, livros, cursos sobre sexo, sobre NoFap, né, essa turma dessa seita, eles têm sérios problemas sexuais, é impressionante como tanto as mulheres quanto os homens, mas eu dou aqui um destaque para as mulheres, tem até aquela famosa lá, né, hashtag santa e safada, né, como eles gostam de se exibir também no Instagram. Alguns vão para aquela estética mais modesta, que também acaba virando fetiche para eles, e outros não, já são mais abertos, já gostam de postar foto na academia, só de biquíni, tem dos dois, tá? Tem de tudo, na verdade, no meio desse grupo, é quase um pupurri. E ali você percebe que eles têm uma relação bizarra com o sexo, em que acabaram separando um nicho, inclusive para tratar disso, com terapeutas, psicólogos, cursos e mais cursos para essa galera que é viciada aí em sexo e não consegue lidar com isso. E lógico, acaba refletindo na vida familiar, em que a pessoa não consegue ter um espaço de tempo sem ter filhos. Precisa sempre ali, constantemente, estar tendo relações e gerando filhos. Além do que, para eles também rola aquela competição, vocês já perceberam isso, né? Em que o filho é um produto também. É um produto ótimo para o marketing, é um produto que gera esses cursos. Então, se a pessoa quer dar um curso sobre família, ela tem que ter muitos filhos, e quanto mais filhos, maior a sua credibilidade. E aqui eles vendem a receita de quanto mais filhos, mais católico você é, o que é completamente errado. E lógico, nós podemos pegar, inclusive, as histórias dos santos. Vamos pegar Santa Mônica como exemplo, que teve apenas 3 filhos, um deles sendo Santo Agostinho, né? E do outro lado nós temos raridades, e quando eu digo raridade, é algo chocante até para a própria época, que é o caso, né, de Santa Catarina de Siena, que nasceu em 1347, junto com uma irmã gêmea chamada Giovanna, e ela era ali a 24ª filha
filha dos 25 filhos, né, da sua mãe de 40 anos. E isso era uma raridade na época, nem entre a realeza, né, das rainhas que tinham muitos filhos ali, chegavam às vezes a 10, 15, né, gestações ao longo da sua vida. Muitos dos filhos acabavam morrendo, porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta, né, na Idade Média, na Idade Média. Então, se uma mulher tivesse 16 gestações, às vezes metade sobrevivia, ou ela conseguia terminar, então, a gestação e dar à luz a um filho saudável. E nós temos alguns casos, né, dessas rainhas super produtoras, que assim, o negócio é nível, escala industrial, que é a Leonor de Castela com 16 filhos, a Filipa de Hainaut com 13 filhos, né? E a Carlota de Strelitz com 15 filhos. E ali já é algo muito excepcional, tipo, é muito filho, é filho pra caramba. E você fica com aquela sensação de, poxa, mas então a média não é 12 filhos por família? A gente vê que famílias católicas numerosas não é e nunca foi. A média de filhos por família, desde a época, né, que a gente sabe que tem dados sobre isso, da Idade Média, é de 6 a 7 filhos por família. O que, se você for pensar, é um número considerável e que foi ali adiante até mais ou menos nos anos 70. As famílias católicas até os anos 70 ainda tinham uma média de 6 filhos por família. Esse número nunca chegou a 9, 10, 11, 12 filhos. Isso é algo que está sendo proposto agora como regra e nunca foi. Isso também temos que colocar e deixar bem claro aqui. E lógico, fica aquela sensação de competitividade, né? Quantos filhos você tem? Aí eles começam a numerar os filhos, porque os filhos não têm nome, não são pessoas, são números. Então, filho número 1, que nem Silvio Santos. Filho número 1, filho número 2, 3, 4 e bota, né? O número lá de bexiga, aquele número de bexiga na cabeça do filho, põe um número na roupa do filho. É marketing. O filho é um produto. E isso, lógico, gera aí a soberba, a vaidade, porque a família acaba virando uma vaidade, aquele modelo de família. É o fetiche, é a estética, é tudo pela forma, para você enxergar aquilo como um modelo a ser seguido, mas o conteúdo mesmo é bem diferente do que é mostrado. Tem um ponto importante aqui, que é algo que eles usam, né? Eles, quando eu digo é a seita lá do Opus Dei, que eles usam bastante, que é um livro que ficou famoso entre eles para explicar toda essa desordem sexual que ronda essa seita, que é a Teologia do Corpo. E o livro ali, né, do Papa João Paulo II, ele descreve, então, vou até abrir aqui para vocês para ler um pedacinho, olha, o significado esposal do corpo humano, a natureza, a missão da família, o matrimônio, o celibato, a luta espiritual do coração do homem, a linguagem profética do corpo humano, o amor conjugal, entre outros. E eles usam esse livro para dar aquela passadinha de pano no comportamento desordenado deles, sabe? E usam isso daqui como, não, pode fazer tudo, fica tranquilo, dentro do casamento, pode fazer tudo, sendo casado, tá tranquilo, manda ver, né? E vocês veem que, quando eu falei pra vocês, inclusive, sobre cursos de sexo, é curso de sexo mesmo, tá? Tem curso aí dessa turma ensinando você a fazer sexo com seu marido, com a sua esposa. É literal. Não dá nem pra colocar aqui, porque já vira mais 18. Aonde já se viu um conteúdo mais 18 para a família católica? É um absurdo sem tamanho, né? São esses coaches, terapeutas, psicólogos, é essa turma aí que bagunça a cabecinha de todo mundo, e o vício que é bom não deixa de lado. Só adapta esse vício ao estilo de vida que eles seguem. Já falei, então, do fetiche da estética, da forma versus o conteúdo, da vaidade, ostentação, filhos sendo números. E lógico que eles colocam que ser católico é ter muitos filhos. Não, não é. Podemos ver aí na história dos santos, como comentei com vocês, vários casos de famílias menores, às vezes filhos únicos, às vezes irmãos, 2, 3 apenas, alguns já com 4, 5, né, em que uma família de 3, 4 irmãos acabam saindo 2 padres, e que isso é algo muito bom, é exatamente isso que a Igreja Católica precisa, que o mundo precisa, né, mais bons sacerdotes, quanto mais melhor, e essa formação é realmente a formação de uma família católica, em que você tem muitos filhos, muitos, quando eu digo meia dúzia de filhos, que é muito filho, e você consegue educá-los tão bem, e esses filhos se tornam ótimos sacerdotes. Não todos,
a gente sabe. São raridades também, famílias que têm vários, né? Pessoas assim com essas missões dentro da família, mas acontece, tem casos também. E aqui, por falar em casos, eu quero trazer 2 casos extremamente bizarros dos Estados Unidos sobre famílias numerosas. E isso daqui tá circulando bastante, inclusive há 2 dias atrás já apareceu mais uma história, tá certo? Sobre esses casos. E aqui eu vou falar de 2 deles. O primeiro é da Ruby Frank, tá? Que hoje está presa após denúncias de maus tratos aos filhos. Ela ganhou fama aí dando conselhos para pais e mães, certo? Na internet, no Instagram, no YouTube, é o mesmo modelo, só que aqui a situação ficou bem mais complicada. Ela recebeu 6 acusações de maus tratos contra seus filhos na Justiça dos Estados Unidos. Ela havia, na verdade foi numa manhã, né, agora no final de agosto, no estado norte-americano de Utah, um menino de 12 anos, com diversos ferimentos, bateu a porta de um vizinho pedindo comida e água. Ele havia escapado de uma casa próxima momentos antes, escalando uma janela e fugindo com os tornozelos ainda amarrados com fita adesiva, segundo o que disse a polícia. O menino foi levado ao hospital com desnutrição e lacerações profundas por ter sido amarrado com corda. 5 outras crianças encontradas na mesma casa também foram levadas pela justiça. E Ruby Frank, né, uma influenciadora parental e mãe de 6 filhos, foi detida. Nos últimos dias foi informado que ela enfrentará na justiça um processo por maus tratos contra os filhos. É pesado, hein? Bom, Frank tinha um canal chamado 8 Passengers, uma referência aí aos seus 6 filhos, né, mais o casal, 8, no YouTube, lançado em 2015, aí teve um hype, né, de uma explosão de popularidade de canais que mostravam o dia a dia de famílias, que são os Family Channels. Isso daí, meu amigo, monetizar, né? Por que ter uma família grande se você não vai monetizar essa família? Não faz nem sentido, não é verdade? Bom, apenas um ano depois, os vídeos de Frank já ganhavam dezenas de milhares de visualizações. Mas alguns momentos mostravam, né, que a vida ali não era tão perfeito, que havia algo errado. Em um dos vídeos, a influenciadora é vista dizendo aos filhos que eles perderiam o privilégio de jantar se continuassem com brincadeiras de lutinha. Em outro, ela disse que sua filha de 6 anos precisava passar fome, olha isso, precisava passar fome, depois de ela ter esquecido de levar o almoço para a escola. E esse comportamento acabou. Só que a polêmica toda, né, recente, marcou aí na prática o início do fim do canal 8 Passengers no YouTube. Os vídeos diários foram reduzidos a 2 ou 3 vídeos por semana, certo? E Ruby permaneceu ativa nas redes sociais com outro canal aí de coach, né, de aconselhamento, chamado Connections, com um X mesmo, com uma parceira de negócios e conselheira, ali passando dicas, né, de administrar a família, etc e tal. Olha, tem outro caso, inclusive, que esse não é tão recente, mas gerou, é desse ano, mas é de fevereiro, tá? Mas também gerou ali alguns... o pessoal ficou meio se sentindo traído, digamos assim, tá bom? Que é o drama aí da Ballerina Farm. Não sei se você conhece esse Instagram também, com mais de 3 milhões de seguidores. Ballerina Farm é aquela família perfeita que mora em uma fazenda também em Utah. Gente, o que tá acontecendo em Utah? O que esse estado tá aprontando, né? Só que algumas pessoas descobriram que aquele perfil tinha algo estranho, né? Como que aquela família, né, linda, maravilhosa, dizia ali ser uma família que estava sobrevivendo e fazendo o seu melhor, né, com conteúdo nas redes sociais, mas poxa, também tantos seguidores e assim, à primeira vista, quando você entra na página do Instagram da Ballerina Farm, você vê uma mãe linda, uma família linda, imagens lindas, é bem naquele estilo Pinterest que eu falei pra vocês, tudo fofo, tudo handmade, tudo bem artesanal, né, eles cuidam das vaquinhas e ali cuida da casa, a mãe tá sempre cozinhando, fazendo pão. E eles vendiam uma imagem, ele e seus filhos, ela principalmente, né, que era uma vida ali mais simples. Ela também, influencer, né, de uma família numerosa, aquelas influencers de Instagram. Só que a Hannah Needleman, né, ela é casada com Daniel Needleman. E apesar de passar essa ideia de, olha só, nós somos aqui, estamos sobrevivendo, nossa vida é simples,
Ela é filha do David Neeleman, que é fundador brasileiro, inclusive. Ele tem dupla cidadania, né? Brasileiro-americano e ex-CEO da popular JetBlue. Pois é. Ali a companhia dele tem outras 4 companhias dentro, que é a Morris Air, a WestJet, a Azul Airways, né? E a Breeze Airways. O patrimônio líquido é de 400 milhões de dólares. Então, aquela vida simples que eles apresentam no Instagram, com aquelas imagens lindas, na verdade, é uma família de multimilionários. E enganaram todo mundo com a estética de Instagram, passando aquela imagem de, olha, se a gente consegue, você também consegue. Pega o exemplo da nossa família. Como que você vai imitar um multimilionário? Fala pra mim. Não tá fácil, né? Não tá fácil. Chegando aí no fim do mês, dia 20, começa a chegar o boleto da fatura do cartão, né? Chega aí conta de água, conta de internet. Ei, rapaz, acho que não dá pra gente ter essa vida tão maravilhosa de Instagram assim, quando as contas começam a chegar e você realmente tem que acordar cedo, trabalhar. A gente sabe como que é o dia a dia de todo mundo, né? Da maioria das pessoas, como eu falei pra vocês ali, 90% dos brasileiros nunca vão conseguir ter essa vida, pelo menos agora, né? Neste futuro próximo, a coisa, pelo jeito, tá ficando cada vez mais complicada. É o inverso. Depois de tudo isso, todos esses exemplos, de toda essa conversa que eu tive aqui com vocês, eu espero ter apresentado pontos, e assim, apresentado pontos válidos, certo? Para essa discussão, porque eu vejo muita gente que segue, que acompanham esses perfis e olham essas pessoas como modelos magnânimos a serem seguidos, sendo que tudo é um produto. A maioria das vezes é um teatro, é tudo montado, e as pessoas que trabalham mesmo nesses bastidores têm a vida difícil que nem a minha, a sua e de todo mundo aqui, certo? Eles montam um produto, é um esquema de marketing que dá certo. A gente vê que dá certo, são perfis grandes, até os menores conseguem aí entubar um curso, enfiar a goela abaixo esse estilo de vida nas pessoas e fazer essas pessoas terem o desejo de comprar esses cursos para terem uma vida parecida. Então é muito na base da dependência, da demanda de mercado, de criar uma demanda por esse produto. Então assim, eles não são seus amigos, eles são empresários. Aquilo não é um amigo seu, aquilo é um negócio. Aquele influencer que está respondendo tua caixinha, ele não quer teu bem, ele quer teu dinheiro. Então vamos prestar mais atenção nesses movimentos. A gente sabe como funciona aquele esquema de gatekeeping também, né? De te entregar uma meia-verdade, enquanto você nunca vai achar a solução final para o seu problema, porque você está sempre preso nessa dependência. Então tome muito cuidado com esses influencers de Instagram, principalmente essas pessoas que fazem parte de seitas suspeitas, ó, até rima, seita suspeita, desses modelos maravilhosos que passam como se fosse tudo bem, enquanto você tá aí preocupado, né, que tá no paycheck to paycheck, a gente fala, né, então do pagamento ao pagamento, pagando tuas contas, aquela atriz da Globo, bonitona, com uma família cheia de filhos, né, que tem tempo para passar maquiagem enquanto espera para levar a filha no hospital. Essa influencer aí tem muita gente por trás mantendo o estilo de vida dela, então são babás, é empregada, é diarista, é todo mundo ali que acaba sustentando esse estilo de vida mais luxuoso e despreocupado. A preocupação dela mesma é ficar postando na internet, postando no Instagram, enquanto você tem que correr atrás da vida, porque não é fácil. E lógico, a conclusão que eu quero passar para vocês é a seguinte: não tem essa de famílias serem mais ou menos católicas pela quantidade de filhos que tem. Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe do seu estilo de vida e das suas dificuldades, dos seus obstáculos. Isso não precisa ser vitimismo, não transforme nada disso em vitimismo, pelo contrário, entenda melhor a sua situação e o que seria melhor e o que vai ser melhor para a sua família. Não peguem exemplos moldados e criados pelo mercado para transferir isso e adotar na sua vida, no seu dia a dia, cada um. Você, né, como bom católico, você sabe muito bem disso, das suas obrigações, dos seus deveres, do que você deve fazer, o que é certo, o que é errado. Independente se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, não importa. Você é católico porque você segue a Igreja Católica, você está aplicando tudo que você aprendeu lá na catequese, você continua vivendo isso. E lógico, buscando o melhor para todo mundo, inclusive para os seus filhos. Se isso demanda você se abster um pouco, né, e passar um tempo ali da sua vida sem ter filhos, esse é um sacrifício que também
pode ser feito dependendo da sua condição. Não se sinta culpado, não se sinta atrasado. Essa cultura do FOMO, né? Ela não pode ser aplicada na vida dessa forma. Na verdade, de forma nenhuma. Você não está perdendo nada. Você tem que viver do melhor jeito possível, cumprindo suas obrigações e, lógico, trazendo bem-estar para sua família, sendo caridoso com o próximo. Mas não se sinta obrigado a seguir nenhum modelo bizarro desses aí que estão vendendo, certo? Isso aqui é tudo montado, é tudo para vender curso, ok? Então, meu recado final é esse. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão hoje. Eu sei que ficou um pouco longa, né? Mas são muitos assuntos a serem comentados dentro de um tema só. E acaba envolvendo várias coisas mesmo, né? Viu só? Rendeu pra caramba, quase 1 hora de programa aqui nesse tema. E lógico, Tá em Choque, ele acaba sendo um programa mais agitado. Hoje eu tô fazendo com mais calma, pensando um pouco mais, refletindo e passando para vocês essas reflexões. Quem gosta do meu conteúdo pode continuar seguindo todas as minhas publicações lá no Telegram, @judinger. Você pode também colaborar com a rádio no apoiocoletivo.com/Shockwave Rádio. Nós temos o relatório Shockwave de segunda a quinta para falar de política e economia. Todo mundo sabe, né? Como que funciona, então. Se você quer ouvir sobre política e economia, você vai no relatório Shockwave, porque o Evandro Pontes está passando todo o conhecimento dele e as análises precisas por lá. Ok? E para isso é somente sendo apoiador. Vocês veem os recortes que eu faço aqui de vez em quando, né? Já sabe o que vai te esperar lá no nosso relatório. Tem muita coisa interessante. Além disso, nós temos também as lives anteriores. Para você que é membro aqui no YouTube, tem um monte de Tá em Choque fechado que você pode assistir quantas vezes você quiser também. E lógico, ouça a rádio. Tem sempre música boa, podcast, filosofia, história, vários podcasts. Dá para você se divertir aí o dia inteiro, shockwaveradio.com.br. E lógico, semana que vem eu volto com outro tema. Eu fiquei de falar sobre a ADL. Então, vamos falar sobre a ADL. Vou preparar o programa para vocês, já separei um monte de material legal aqui e o próximo a ser gravado vai ser esse, ok? O assunto que eu trouxe aqui hoje para vocês foi um pedido do pessoal que não quer que fique somente no Telegram, que isso venha para o YouTube. Fiz aí a promessa, foi cumprida, tá certo? Tá aqui o conteúdo para vocês. E eu vejo vocês no próximo Tá em Choque. Até mais!